Muito boa tarde, está no ar o Mais Notícias dessa quinta-feira, hoje, dia 16 de julho de 2020. Estamos começando o nosso programa aqui nos estúdios da TV Câmara, onde você pode acompanhar pelo YouTube e também pelo Facebook a nossa programação. Temperatura nesse momento aqui nos estúdios da TV Câmara está em 12 graus. E o nosso assunto de hoje, que vamos tratar, vamos falar sobre a Covid-19, o assunto debatido a todo momento. E o nosso convidado desta tarde é o Dr. Luiz Antônio Marcato Ramos, ele que é infectologista, vai falar para nós sobre a situação da nossa cidade e também como ele tem acompanhado aqui os casos no município de Lages. Dr. Luiz Marcato, seja bem-vindo ao Mais Notícias aqui na TV Câmara na tarde de hoje. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando com vocês aqui. Doutor Marcato, a gente tem observado aí que o senhor aí, hoje é o médico mais procurado na nossa cidade, né, por ser na sua área. E antes de nós chegarmos nas perguntas mais polêmicas, eu queria saber do senhor qual a importância hoje do uso das máscaras e do álcool gel. Porque muitas pessoas aí, a gente esteve aí no centro da cidade acompanhando aí, muitas pessoas ainda não usam máscaras, né? Qual é a importância do uso da máscara e do álcool gel? Bom, a máscara é bem simples até de entender, porque é uma doença, é um vírus de doença respiratória. A transmissão se dá por gotículas de aerosol. Então a máscara é a melhor proteção que a gente tem, é a mais efetiva. O álcool gel, porque o álcool inativa esse vírus. Então, se eu tiver contato, se eu me expuser ou numa superfície, eu vou estar conseguindo inativar e evito de eu estar levando para frente esse vírus, né? Mas a máscara, nenhuma dúvida que ela tem que ser usada. A distância que uma pessoa, por exemplo, doutor, ela tem que ficar uma da outra, por exemplo, a pessoa ela espirra, né? Aquelas gotículas. Até quanto tempo ela fica na superfície e até quanto tempo ela pode atingir uma pessoa quando ela é jogada ao ar? No início se pensava que o vírus ficasse menos tempo em suspensão, mas a verdade é que ele pode ficar um tempo maior em suspensão, né? Então, no caso de um espirro, aí é ainda mais importante, porque isso vai espargir no ambiente e vai ficar em suspensão um tempo indeterminado. Então, mesmo que alguém espirrou no elevador e não está mais no elevador, e você entra depois, é importante que você esteja protegido. É verdade, doutor. Doutor, quais são as pessoas hoje que correm mais riscos hoje com o Covid-19? Eu acho que hoje os lagianos. Honestamente, é assim, sem brincadeira, a coisa é muito séria. O Covid, qualquer pessoa pode ser acometida. É claro que existem os grupos de maior risco de complicações, os idosos, os pacientes em tratamento oncológico, imunodeprimidos. Então, todos são o diabético. Então, são coisas que costumam dar uma evolução mais dramática. Mas ninguém está livre de adquirir a doença e o comportamento e a evolução, ela é de cada um. Doutor, quando a pessoa está com o Covid-19, ela entra naquele estágio de ir para a UTI. Quais são os principais pontos do seu organismo que é atingido pela Covid? O pessoal pensa muito, foi para a UTI, foi entubado, é o pulmão apenas que está ali com problema. Mas além disso, o que acontece na pessoa, na verdade, doutor? Bom, quem habitualmente leva a gente para a UTI pela Covid vai ser realmente uma disfunção respiratória grave, né? Mas 40% dos pacientes que chegam à UTI, eles vão ter também problema renal. 40% pode precisar de hemodiálise do paciente que foi para a UTI pela Covid-19. Então, não é só o pulmão, embora o pulmão seja vital, né? Mas as outras comorbidades, e você pode ter outros desequilíbrios que te levem também para a UTI. O ideal seria não chegar na UTI, né? E a pessoa, quando sai dali, como diz, foi curado da Covid-19, ela vai para sua casa. Mas o que ocorre com a pessoa, porque ela, por muito tempo, ela vai ter problemas de saúde, doutor? Quais são os cuidados que as pessoas têm que fazer? Hoje já está se falando na síndrome pós-Covid. São algumas limitações que ficam após um quadro agudo da Covid-19, especialmente das formas graves. Ainda se tem pouca experiência sobre isso, mas onde está havendo repercussão, algum grau como fibrose pulmonar, como disfunção respiratória depois da Covid.
A pessoa vai ter que passar até por um tratamento psicológico depois, doutor, isso? O emocional fica destruído já na primeira semana. Na forma grave, então, muito complicado, né? Mas tem desajustes orgânicos que estão vindo depois da Covid. Como ainda é tudo muito relativamente recente, e os nossos casos a gente está vendo agora, então vamos ter que ter mais experiência, mais tempo, né? E muito cuidado. Doutor, por exemplo, aquelas pessoas que tiveram contato com alguém com resultado positivo do Covid-19. Qual o procedimento, trabalho, por exemplo, o que ele deve fazer? É assim, essa é a pergunta mais prevalente, assim. Então, se eu tive contato, bom, eu, em função da minha atividade profissional, eu tenho contato todos os dias, né? Mas eu uso máscara, eu uso álcool em gel, dependendo da situação eu estou com luvas, eu estou com avental, e é isso que vai me manter, que eu devo respeitar e recomendar. Então, a pessoa que teve contato, bom, no meu trabalho alguém apresentou e resultou confirmado positivo. Se o meu contato com ele foi protegido, foi profissional, com máscara, e não além disso, eu vou ficar só com observação. Eu vou observar pelo menos 7 dias sem sintomas, 2 semanas se eu tiver sintomas. Então, porque a gente vai estar tendo contato. Não existe como hoje não ter contato com alguém com a Covid, né? Muito pouco provável. Então, justamente em função disso, é que a recomendação da máscara, do álcool, dos cuidados, de evitar as aglomerações, aí volta a ser ainda mais importante. Doutor, alguém que testou positivo, digamos, se curou, ela pode pegar novamente o coronavírus? Outro problema que está sendo visto, né? Em princípio, não. Quem teve o quadro e evoluiu, saiu da fase aguda, não tem um tempo, né, de segurança que já diga, olha, você está imune e protegido por muito tempo, né? A curto prazo, certamente, não vai ter retorno a essa doença. Joia, doutor. Surgiu aqui vários tipos de medicamentos indicados para a cura do Covid-19. Quais são hoje os medicamentos usados hoje para a Covid? O que é usado hoje, na verdade? Pois é. Aí é outro drama, né? Então, como a Covid é uma coisa nova, assim, várias especialidades entram. Então, a parte da coagulação, o pessoal da hematologia participa, da pneumologia, o infecto, o gastro, porque tem gente que faz manifestação digestiva, né? O intensivista, o cardiologista, enfim, todo mundo tem alguma participação na condução desses casos. E, de verdade, não tem uma medicação comprovadamente eficaz que mude a história da Covid, né? Não tem respaldo a gente defender a ivermectina preventivamente. É uma coisa que não está com respaldo científico. A hidroxicloroquina pode minimizar alguns sintomas no início, mas parece que não impede a evolução para uma forma grave. Então, são ainda muito limitadas as alternativas de tratamento. Específico não tem nada. O dia que a gente tiver uma vacina contra a Covid, aí é outra história. Aí a gente pode voltar a ter nossa vida normal. Muitas pessoas falam, inclusive até o próprio presidente da República, que é a favor do uso da cloroquina e do hidróxido de cloroquina. Na verdade, doutor, o que, na verdade, esses medicamentos, eles são usados na vida real? Para que é indicado esses medicamentos? Não, a cloroquina é usada em tratamento de malária, então no norte do Brasil é muito comum usar para malária. A hidroxicloroquina em algumas formas de doenças reumatológicas, em lúpus e tal, também tem ação. E ela tem in vitro, né, em laboratório, ela mostra ter uma ação antiviral também. Mas o que a gente viu na prática? Tem pacientes que a gente usou, que recomendou, porque em algum momento ela foi mais orientada ao uso. Teve pacientes que fizeram uso e tiveram alguma melhora no início da hidroxicloroquina, mas o que se observa no final é que muitos desses que usaram a hidroxicloroquina ainda assim tiveram evolução para formas graves. O senhor como médico, o senhor como um conhecedor hoje desta área, doutor, o senhor indicaria esse medicamento para as pessoas? Para todo mundo não, para todas as situações não. A gente tem tentado individualizar a conduta dependendo dos sintomas, da intensidade. Felizmente, ela é uma doença onde 80% dos pacientes vão ter uma evolução mais tranquila, mais benigna. Então, eles vão melhorar com repouso, com uma boa hidratação, com alguma medicação para dor, para febre e vai passar a fase aguda.
Das formas que evoluir e precisar de medicamento, aí tem que individualizar. Pode ser que alguém tenha vantagem, porque tem assim, tem uma coisa hoje, como foi muito difundido o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, e tem trabalhos que aprovam e tem trabalhos que reprovam a eficácia dela, a gente tem discutido até com os pacientes, eu tenho desejo de tomar medicação, eu não impeço de tomar desde que ele não tenha uma contraindicação cardiológica, por exemplo, né? Mas não tem ainda, essa ainda não é a droga salvadora, a droga que resolve o problema da Covid-19. Fala-se muito também nos corticoides, doutor. Aí é diferente. A dexametasona, o corticoide potente, ele é usado na fase onde você tem lá a tempestade de citocinas, onde você tem uma reação inflamatória importante, e a inflamação é o que deixa a gente muito acometido, é o que mexe com toda a economia do organismo. Então ali é uma coisa bem definida, a vantagem do uso, mas naquele momento oportuno. Também não seria usar a dexametasona no início da doença, não faz sentido, eu posso atrapalhar a evolução da doença. Mas na fase onde eu tenho comprovadamente uma atividade inflamatória intensa, a droga é muito importante. É interessante, doutor. Doutor, a pessoa quando se sente mal hoje, qual é os principais sintomas hoje que uma pessoa pode... Porque hoje a gripe ela tem vários tipos de gripe, mas a pessoa que sentir hoje com uma gripe, uma tosse ou uma dor de garganta, o que ela tem que fazer hoje, na verdade, doutor? Já dirigir direto a um pronto atendimento? Tem muitas pessoas que aguardam, tem muitas pessoas que deixam para a última hora, para depois procurar o médico? O que o senhor aconselha hoje? Você sabe que no primeiro momento a orientação era aguarde, né? Fique na sua casa, aguarde se você tiver manifestações respiratórias, tosse, falta de ar, mal-estar, dificuldade para respirar, enfim, aí você iria procurar uma assistência médica. A recomendação mais recente do Ministério da Saúde é que a procura por uma orientação especializada, uma orientação profissional, se faça já do início dos sintomas. Febre, tosse, mal-estar, dor no corpo, piora do estado geral, contato sabido ou possível com alguém acometido da Covid-19, então já deve procurar uma orientação, um acompanhamento desde o início. Doutor, muitos exames são feitos hoje, né, para o Covid-19. Desses exames que são feitos hoje, temos em laboratórios, temos aqueles exames que é feito também aí no pronto atendimento, aqui no Tito Bianchini, que é feito aquele que é coletado algo ali no seu nariz, né, nas narinas. Coloco ali um cotonete enorme. Eu, inclusive, fiz o teste, porque, como eu trabalho na imprensa, está sempre em contato, eu fiz o teste, e até quero dizer aqui a todos que, por isso que eu digo para vocês, tem que se cuidar, porque o teste é muito dolorido, eles colocam um cotonete que vai praticamente quase aqui no teu cérebro e dão aquela arrodeada ali, doutor, e é muito dolorido. Esse seria o exame mais eficaz para identificar se a pessoa está com o Covid-19? Certamente, para diagnóstico de fase aguda, especialmente entre o 3º e o 7º, 8º dia de doença, o swab nasal, que é esse uso dessa haste, né? Eu acho que você exagerou um pouco do muito dolorido, ele é um teste importante, a gente tem que fazer, não tenho receio do teste, o teste é quem vai dar a segurança do diagnóstico. Para a fase aguda, o teste é esse, né? Acho importante, eu até penso assim, teve países que disponibilizaram muito mais esse teste, testaram mais, tiveram mais informações, botaram as pessoas em isolamento com mais critério. Então, como esse teste ele procura material genético do vírus, do SARS-CoV-2 na mucosa respiratória do paciente, se você tem aquilo comprovado, você já sabe que por 14 dias essa pessoa vai ter que ficar afastada. Isolamento domiciliar, afastado do trabalho, segmento, enfim, então o teste é muito importante. O grave desse problema é que hoje está se demorando muito para vir o resultado desse exame, né? Como muitas pessoas ali estão aí, às vezes, acabam até morrendo e chegando depois o resultado dos exames, que na verdade a pessoa fica em casa esperando e depois fica pior e acaba adoecendo e caindo numa cama. Doutor, os números de hoje do Covid em Lages, o assusta o senhor como médico na área? Eu posso te falar que da última semana para cá, os números em Lages modificaram bastante. Eu tive hoje ainda com o secretário da Saúde, onde a gente teria um número de atendimento em torno de
80, 90 na quinta-feira e em torno de 170 atendimentos no domingo. Então esse é um número muito significativo. E há uma informação também que desse volume de atendimentos, 50% positivaram na investigação. Então muda bem, né? Hoje a região sul, onde está o epicentro da pandemia. Santa Catarina tem indicadores bastante preocupantes, né? E a nossa região, que veio até aqui numa coisa relativamente tranquila, né? Está chegando no momento mais tardio da pandemia, mas eu entendo que a gente tem que, no meu entendimento, modesto entendimento, acho que a gente deveria adotar as medidas de cuidados que foram implementadas no primeiro mês da pandemia, né? As atividades não essenciais deveriam sofrer aí uma parada de 2 a 3 semanas para desacelerar isso, porque foram muitos os casos que surgiram da semana passada para cá e eles estão se mantendo e novos casos todo dia estão sendo vistos. Eu acho que a gente tem que ficar atento, não vai ser diferente do que outros centros, outras cidades já viveram, e a nossa realidade está acontecendo agora. Até ontem nós tínhamos aqui estatística que Lages estava com 72% dos leitos de UTI ocupados. Hoje a gente recebeu já um release da Secretaria de Saúde do município de Lages, que Lages da Serra Catarinense, a UTI adulto da Serra, já está com 90%, doutor, já de pessoas ocupadas. Então, é isso, porque e tem uma outra peculiaridade, né, da Covid, que é o tempo que esse paciente vai ficar nesse leito da UTI, não é? Ele não tem uma evolução, ele tem uma evolução grave, prolongada, de resposta muito lenta. Então, o paciente que vai para o respirador, o paciente que precisa, não respirador, mas outros métodos de cuidados respiratórios que não o entubado, ele ainda assim ele fica muito tempo, 14 dias, 20 dias na unidade. Então, esses leitos permanecem ocupados, e isso é preocupante. 90% deve ter 1 ou 2 leitos vagos, talvez um leito vago. Para esse percentual deve ter um leito disponível, que é muito pouco quando a gente passa a ter mais de 100 atendimentos dia. Doutor, aqui a gente vê aqui pelo relatório que, além de Lages, muitos municípios da Mures, temos pessoas aqui internadas. Além disso, o hospital nosso é o que abrange a região, porque temos aqui cidades pequenas e não tem UTIs nos seus hospitais. Isso ainda dificulta mais a situação da nossa região, doutor. Existe os gestores da saúde, né, entenderam, então, centralizar os internamentos e os cuidados aqui em Lages, que faz sentido pela estrutura hospitalar, né? Então, você tem no Nossa Senhora dos Prazeres e tem no Hospital Teresa Ramos, né? Teresa Ramos tem 2 alas bem para atendimento em enfermarias e tem os leitos de UTI. Que estão com equipes boas, atuantes, mas a gente tem que dar cobertura para toda essa região. E de todas as cidades a gente tem visto casos novos, né? Então, volto a falar que o momento é bem preocupante para a Serra Catarinense. Nós vivemos um momento difícil. Ontem o prefeito, no seu pronunciamento, doutor Marcato, a gente sente ali com o prefeito que a pressão é muito grande em cima dele. Por exemplo, tem o lado comercial, do comerciante que quer trabalhar, quer vender, né, que depende daquilo ali, mas tem o lado da saúde também, que as pessoas deveriam ficar em casa, para que, já que estamos vivendo uma pandemia e está crescendo muito na nossa cidade, para dar um lockdown. Nesse caso, como é que o senhor vê essa situação em Lages? O senhor seria a favor agora de fechamento? Eu conversava aí com alguns médicos e alguns enfermeiros, que eles falaram assim para mim: Reginaldo, para dar uma respirada hoje em Lages, nós teríamos que pelo menos parar 10 dias para deixar a saúde respirar também, para que nós pudéssemos conseguir aí manter aí as pessoas, salvar vidas, porque seria complicado continuar do jeito que está. Eu imagino a dificuldade que esteja sendo para os gestores da saúde, do executivo, enfim, eu admiro muito o trabalho do nosso prefeito e imagino a pressão que ele deve estar sofrendo. Entendo também a angústia dos empresários. Mas, por outro lado, se nós não valorizarmos o nosso momento sanitário, que é muito desfavorável, manter a atividade aberta só vai servir para elas ficar fechadas um tempo maior. Porque você corre o risco de ter a tua equipe inviabilizada se você insistir em manter as pessoas em atividade. E aí é pior de lidar, eu acho que é mais difícil, né? Eu, pessoalmente, entendo que teria que ter um rigor tão intenso quanto teve no início
da pandemia, e houve uma acolhida muito boa da comunidade, da população lagiana naquele momento. E aquilo foi importante. Parece que agora deveria fazer novamente. Lages, como algumas UBS foram fechadas aqui na cidade, para promover o número de pessoas, conseguir liberar aí enfermeiros também, né, alguns médicos para que venham para a UPA aí também, lá para o Tito Bianchini, doutor. A prefeitura agora lançou aí um edital para contratar aí mais técnicos de enfermagem, enfermeiros, para tentar suprir aí o momento que a gente vê que cada vez mais está crescendo o número de pessoas com o Covid-19. Mas o senhor como médico, doutor, como é que o senhor tem visto aí que está de frente, o médico, o enfermeiro, aquelas pessoas que trabalham no hospital? O senhor tem casos de amigos, colegas aí nesse momento que estão internados, enfermeiros, como é que está a situação deles também? Sim, infelizmente a gente começa a ter assim colegas da área toda de atendimento da saúde, médico, enfermeiro, técnicos, enfim, fisioterapeutas que estão sendo afastados ou por doente, ou alguém mais doente ou menos doente, mas nós já temos um número bem preocupante de profissionais sendo afastados da atividade e alguns recebendo cuidados hospitalares. Mostra que para as pessoas que essa doença ela atinge todos, né, doutor? Ela não está longe da gente, pelo contrário, ela nunca esteve tão perto da gente e ela é muito variável a manifestação e as formas graves são de difícil manuseio. Não dá para a gente menosprezar a gravidade desse quadro. E a pessoa que tem uma morte dessa doença, doutor, é uma morte sofrida? Como é que é a sensação de uma pessoa que está ali nesse momento? Geralmente por falta de ar, né, doutor? Tem que usar o respirador. Como é que é a sensação que uma pessoa que está aí no seu leito de morte? Que isso aí as pessoas querem saber, para as pessoas também se cuidarem, para você não brincar com a saúde, para você usar máscara, para você não ir no supermercado, levar 3, 4 pessoas, que você vá sozinha no supermercado. Se tu tem seu pai, sua mãe, faça uma lista, vá você ao supermercado, para que depois você não possa levar também uma doença para eles. Não levar toda a família no supermercado. O supermercado não é um local de passeio, ali é para você comprar suas compras e levar o alimento para a sua família, na verdade, doutor. Tudo que você colocou faz sentido, não tem por que estar expondo mais pessoas nesse momento crítico, né? E o desfecho morte em qualquer doença não deve ser nada agradável. O que acontece na maioria das vezes é que quando o paciente acaba chegando nesse momento tão crítico assim da doença, ele possivelmente já vai estar em assistência ventilatória, ele vai estar em uso de sedação, ele já vai estar com algumas coisas em andamento. Não sei te descrever assim, mas acho que a gente tem que continuar evitando qualquer forma de Covid para termos menos formas graves. E vale a pena lembrar, né, doutor, que as UTIs que nós temos aqui na nossa cidade, elas não são especificamente somente para o Covid-19. Tem outras pessoas que têm outras doenças que estão ali. O problema do Covid-19, demorar a situação das UTIs é porque o tratamento ele é longo, né, doutor? A pessoa fica muito tempo na UTI, mas ali né? tem coisa assim distinta. As UTIs que já existiam, do Nossa Senhora dos Prazeres, da maternidade, então UTI geral para AVC, para infarto, para trauma, ela continua com a sua equipe e atendimento, equipe específica. E a UTI Covid, tanto de um como de outro hospital, e como do Hospital Ceará do Bem, a UTI Covid é um espaço diferenciado com uma equipe médica e de enfermagem também diferenciada para aquele fim. Então não há cruzamento, não pode ter. Não pode ter, né? Mas também o número de leitos também é limitado. Então, preencheu aqueles leitos até que aquilo gire, vai demorar algum tempo, né? Essa é a preocupação. Doutor, o senhor participa aí de várias reuniões, lives, né, com outros médicos na sua área. Como o senhor e eles veem o momento de pandemia aqui no nosso estado? Quem está atuando, que está na linha de frente, está bastante apreensivo com o que está vendo, né? Se a gente conversar com os colegas, especialmente da área da pneumologia, que é um profissional que está muito envolvido e ela é uma doença inicialmente respiratória, está todo mundo muito angustiado pelo número de casos que vem aumentando, pela gravidade de alguns casos e pela não disponibilidade de um tratamento que seja realmente um diferencial que dê tranquilidade para nós nesse momento. Não é verdade. Né? A situação é complicada. Bem preocupante. Nenhuma dúvida que o momento é bem preocupante. Cidades maiores, né? Vindo principalmente da região. Hoje, dados de hoje do nosso estado, você pega toda a faixa litorânea como um risco gravíssimo, né? E alguma coisa lá no oeste.
E o nosso ficamos agora no grave. É aí que eu me questiono, bom, se a gente já está vendo o litoral e o oeste nessa postura de gravíssimo, onde o número de casos, disponibilidade de leito, complicações, enfim, está num limite quase do insuportável, eu penso que a gente não deveria chegar a fazer, a gente teria que tomar medidas muito sérias para que não sejamos nós os gravíssimos de amanhã. Não é? Acho que isso não tem muito que impedir, não faz sentido. O senhor, além de ser médico infectologista, o senhor também é pediatra, doutor, é isso? Sim. E nessa área, qual é as dificuldades que o senhor tem visto? Porque hospital maternidade, nasce a criança, o senhor tem que ter um acompanhamento. Como é que vê hoje as mamães, hoje as mulheres que estão grávidas hoje? Até então, o número de suspeitas de Covid em gestantes estava pequeno, não é? E agora já começa a ter um número maior de gestantes com suspeita ou confirmado para Covid. Bom, então a gente também tem um espaço específico para atendimento dessas gestantes. Em condições boas, em que o bebê e a mãe estejam bem, ela vai amamentar seu bebê, com algum distanciamento quando não estiver amamentando, com máscara, com álcool em gel, mas a gente não contraindica o aleitamento. Então, o aleitamento materno, desde que a mãe e o bebê estejam em condições, ele vai ser estimulado e preservado. E a gente tem estado atento também porque gestantes pode ter um desfecho mais grave da doença da Covid-19. Então, tem sido monitorado com bastante cuidado. E a mãe que tem o caso do Covid-19 e ela dá à luz, doutor, ali a situação, como é que fica a situação do bebê, na verdade, nesse momento? Não, pois é o que se o bebê nasceu em condições favoráveis, um bebê que nasceu a termo, com bom peso, ativo, que esteja bem, e a mãe tenha condições de amamentá-lo, ele vai ficar com a mãe. Se a mãe tiver, em função da gravidade do quadro da mãe, ela se tornar impossibilitada de cuidar, de atender do seu bebê, o bebê vai ficar sob os nossos cuidados na unidade de atendimento de berçário daí. E esses exames que são feitos hoje, através de laboratórios que as pessoas dirigem, por exemplo, na cidade, eles são um exame que a gente pode confiar, doutor? O exame que realmente é o mais importante, no meu entendimento, é o que você não gostou nem um pouco, é o PCR de suave nasal, para diagnóstico de doença aguda. Os testes rápidos, eles são, esse que é o tanto de sangue, ou da picada do dedo, ou de coleta de sangue, eles são mais para um estudo epidemiológico, para saber o passado. No presente não é ele que me ajuda. Para o passado ele vai me contar quem teve, quem não teve, quantos foi os que tiveram, né? Só que ele tem testes aí de qualidade discutível, que pode chegar até 40% de falso negativo e um igual percentual também de falso positivo. Então, eu pessoalmente não é o exame que eu recomendo para todo mundo para fazer todo dia. Ele tem custo, ele não orienta a conduta do dia, né? Ele pode me contar o passado, então eu vejo mais com esse aspecto. Eu penso que no dia prevalece a história clínica, o exame físico do paciente e, se possível, a coleta do teste rápido, que eu não vou esperar o resultado se eu tiver uma evolução, se a clínica me sugerir que o quadro já é para Covid, eu já tomo medidas que eu entenda necessárias, mesmo antes do resultado do exame estar disponível. Doutor, em nome da nossa TV Câmara, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas aí que estão nesse momento aí passando por essa pandemia e o que o senhor diria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Olha, eu penso que os nossos conterrâneos, nós lajeanos, nós serranos, devemos de novo estar concentrados. Não tenho o que fazer na rua, não vou na rua. Se eu sou um idoso, se eu não tenho necessidade de sair, eu não devo sair, né? Se eu trabalho, uma coisa que eu tenho observado, se eu me exponho, mas na minha casa eu tenho pessoas de risco, idoso ou doente ou acamado, eu penso que a gente deva usar a máscara também em casa no trato com essas pessoas. Porque normalmente a gente chega em casa e é hora de relaxar um pouquinho, de tirar a máscara. Se na sua casa tiver pessoas de risco, mantenha a sua máscara, mantenha o uso do álcool em gel, evite a aproximação desnecessária e preserve as pessoas mais vulneráveis, idosos, doentes crônicos, as crianças abaixo de 2 anos, de estar expondo desnecessariamente. Me parece que deve ser por aí. E a máscara, ela pode usar quanto tempo, doutor? Porque a gente fica 3 dias com a mesma máscara. Pois é. A máscara, se estivesse fácil para ter cada hora uma, seria que trocar a cada 2 horas, né? Essa que eu estou usando, que é cirúrgica. Só que no fim, ela passa o tempo e você acaba usando um tempo maior. Mas ainda assim, ela é melhor, ela em uso um pouco além do tempo ideal, do que o não uso.
Tá? Não justifica eu estar sem máscara porque minha máscara já estava com 2 horas que eu estava usando. Então, se ela não tiver molhada, se ela não tiver... E você também não tem que mexer muito como eu estou mexendo, mas ela, como eu te disse, ela não foi feita para a gente ficar falando. E ainda assim, se a tua máscara venceu de alguma forma, que o ideal, o tempo dela seria recomendado trocar, se você não puder trocar, mantenha essa máscara. Isso ainda é melhor do que não tê-la. E que todos usem as máscaras, né? Então, porque eu te protejo, você me protege, o uso da máscara. A gente tem que pensar dessa forma. Doutor, eu quero agradecer a sua presença. Nós estávamos ansiosos para receber o senhor aqui no nosso programa, porque é um assunto importante. Nós sabemos aí da sua agenda, o senhor teve que dar uma brechinha na sua agenda para estarmos aqui, mas eu, em nome da TV Câmara, queremos agradecer a sua presença e também, em nome da TV Câmara, da Câmara de Vereadores de Lages, nós queremos aí dar uma saudação especial a todos os médicos, a todos os enfermeiros que estão de frente, as pessoas que trabalham no hospital, do mais simples ao mais alto cargo, porque vocês hoje são os nossos anjos que estão nos protegendo hoje nos hospitais e na área de saúde. Então, leve essa homenagem, esse carinho nosso da TV Câmara e da Câmara de Vereadores de Lages para todos os profissionais da saúde, doutor. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A gente volta já já com mais informações. Daqui a pouco, no Mais Notícias, entrevista com o diretor da maternidade Tereza Ramos, Fábio Lage. A gente volta já já. Uma lava a outra.